Então, quando a gente lançou Mais pelo Jornalismo, o nosso objetivo era eliminar, aniquilar, erradicar algo que a gente chama de deserto de notícias, que são os lugares onde não tem um jornalismo sério. Café com Chuville. Olá, meus amigos, eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuville Notícias. Quero convidar você a ficar comigo, porque hoje o programa está interessante. Você já deve ter ouvido falar que o Chuville Notícias é afiliado a uma rede nacional chamada Mais pelo Jornalismo. O material nosso já divulgou isso, mas afinal de contas, que rede é essa? O que é isso? MPJ Mais pelo Jornalismo? E eu estou aqui com a Fernanda Lara, ela que é CEO da rede Mais pelo Jornalismo. O Chuville Notícias está aqui em Florianópolis hoje para conversar com ela e explicar, afinal de contas, que rede é essa. Seja bem-vindo ao Café com Chuville, Fernanda. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo aqui, veio em Florianópolis me filmar, gente. Agradeço muito por ter lembrado de mim e aberto essa oportunidade para a gente conversar. A rede MPJ contém mais de 100 veículos em todo o Brasil e que está chegando para mostrar um foco no jornalismo regional, né, Fernanda? Exatamente. O MPJ, Mais pelo Jornalismo, é um projeto que não tem fins lucrativos. Eu sou CEO de uma empresa de comunicação que chama-se IMAX, que trabalha voltado para assessorias de imprensa, e há 10 anos eu tenho um mapeamento de toda a imprensa do Brasil. E aí a gente tem um número bastante assustador. Se a gente contar desde 2014 até 2024, Leandro, a gente perdeu mais de 13 mil veículos de imprensa no nosso país. É muita coisa, né, Fernanda? É muita coisa. São veículos centenários, são veículos que representavam as pequenas cidades, veículos que faziam com que a população, a comunidade de cidades, muitas vezes de 25 mil, 30 mil habitantes, fosse percebida. E aí, quando esses veículos eles foram descontinuados, quando esse jornalismo ele foi silenciado, principalmente por questões financeiras, porque se manter ativo se tornou muito caro, a população é como se ela desaparecesse do nosso mapa. Parece que só importa a notícia dos grandes centros. O que acontece Ou feito vida... de qualquer jeito, né? Exatamente. O que acontece na vida, no dia a dia das pequenas comunidades, acaba que não tem ninguém que registra, que ninguém que cobra. Então, quando a gente lançou Mais pelo Jornalismo, o nosso objetivo era eliminar, aniquilar, erradicar algo que a gente chama de deserto de notícias, que são os lugares onde não tem um jornalismo sério, um jornalismo bem fundamentado, para fazer com que as pessoas se sintam percebidas, com que os direitos delas sejam resguardados, que a história delas seja contada. E a gente está nessa missão. O objetivo é chegar em 1000 portais de notícia, principalmente que representam o jornalismo regional, ou seja, que representa as pequenas cidades, mas também o jornalismo que a gente chama de jornalismo de setor, que são aqueles jornalistas que são especializados, por exemplo, em saúde, que é especializado em recursos humanos, que é especializado em tecnologia, porque ele pode trocar muito com o jornalista regional. Porque o jornalista regional é um jornalista que a gente chama ele de generalista, ele sabe um pouco sobre tudo. Então, dentro da rede do Mais pelo Jornalismo, a gente pretende fazer essa troca, essa dinâmica de informação e deixar que as pessoas das pequenas cidades sejam ainda melhor informadas. E aqui, por exemplo, você que está acostumado com o conteúdo do Chuville Notícias, a gente aqui faz um jornalismo investigativo, combate as fake news. Não tem sido um trabalho fácil, né? Mas a rede Mais pelo Jornalismo, ela vem trazendo esse portal. Nós temos o nosso portal, você que nos acompanha desde o começo da nossa história, 3 anos, você viu que o nosso portal tinha uma carinha, agora ele tem outra e está ganhando aos poucos outras ferramentas. Então, esse papel da MPJ também é dar esse apoio tecnológico, né, Fernanda? Exatamente, esse shopping, esse banho de shopping, esse banho de loja que a Chuville recebeu faz parte do que o Mais pelo Jornalismo entrega. A gente redesenha os portais de notícia, a gente oferece para eles toda a estrutura tecnológica. Então, por exemplo, para ele que é jornalista, que está todo dia ali fazendo as apurações, ele não tem que se preocupar com tecnologia, ele não tem que se preocupar com o servidor de hospedagem dele, com potenciais ataques cibernéticos, porque tudo isso o MPJ se preocupa por ele. Então a parte de tecnologia para ele já está resguardada. Isso pode parecer algo simples, mas não é, porque muitos veículos de comunicação, eles são silenciados, por exemplo, por ataques cibernéticos.
todo o conteúdo, todas as reportagens que veículos de comunicação produziram, muitas vezes podem desaparecer com um estalar de dedos por causa de um ataque cibernético. Então, isso é uma garantia muito importante para um veículo, por exemplo, como o Chuville, que pode ir para a rua, pode apurar, pode investigar, sem ter que se preocupar com a parte da tecnologia. Isso já é uma vantagem muito grande. E a parte da tecnologia é como se fosse um palco onde a gente está juntando vários atores com talentos muito particulares. Então, você tem o Chuville, que está fazendo as reportagens em Joinville. A gente tem um grupo de jornalistas que está fazendo reportagens em Minas Gerais, outros que estão fazendo reportagem no Maranhão. E assim a gente vai criando uma rede muito diversa que pode trazer um jornalismo que é muito diferenciado para a nossa população brasileira. Estou conversando aqui com Fernanda Lara, ela que é CEO da Rede Mais pelo Jornalismo, parceira aqui do Chuville Notícias. Nós estamos aqui em Florianópolis, numa cafeteria chamada Cafezana, aqui no Rio Tavares. Exato. Você tá vendo que a gente tá pegando um solzinho aqui, Sim. né? A gente tá pegando uma cor. A gente teve sorte, né? Porque a previsão era chuva hoje. Mas olha só como é que são as coisas. E falando aqui de jornalismo, mostrando para você o que é essa Rede Mais pelo Jornalismo, esse conteúdo que sempre aparece aqui. Nós já divulgamos conteúdos de outras cidades, dos nossos parceiros de Rede Mais pelo Jornalismo. Fernanda, o jornalismo está passando por uma grande mudança, né, nos últimos 10 anos. Ainda voltou a discussão da obrigatoriedade do diploma de jornalista. E como é que o MPJ, né, a Rede Mais pelo Jornalismo, está se posicionando, já que está se criando essa rede com agora 108 veículos, não é? 110? Nesse momento a gente está com 108 veículos, o objetivo é chegar em 1000. Mas eu vou te falar uma coisa, se tem uma constante no jornalismo é a mudança, né? Sempre. Desde que sejam boas, né? Positivas. Nem sempre, né? A gente está sempre mudando. Então, se tem uma constante pra gente, é que a gente tá sempre lidando com o diferente, né? Então, a gente tinha a rádio, aí chegou a TV, aí o pessoal, nossa, o que vai ser do jornalismo? E o jornalismo foi lá e se apropriou daquele espaço com uma maneira que acho que poucos países do mundo fizeram, né? O jornalismo brasileiro é um dos jornalismos mais premiados, mais reconhecidos. E aí depois veio a internet e as redes sociais e a gente está sempre aqui representando. Então, se existe uma constante no jornalismo é a mudança. Eu acredito que você queira que a gente fale um pouco sobre o diploma, né? O diploma, do jornalismo, afinal de contas, quem está por trás são jornalistas, né? Exatamente. Quando a obrigatoriedade do diploma de jornalismo caiu, eu estava na faculdade. Eu fiz a Universidade de Brasília, que é uma universidade federal, nasci em Brasília, e no meio do meu curso, simplesmente não precisamos mais ter diploma, e todo mundo ficou, minha mãe, imagina, você não vai trocar de curso, isso não vale mais nada, entendeu? Eu falei, mãe, tá tudo bem. O fato do diploma ter caído naquela época jamais ia diminuir a importância do trabalho que a gente exerce. Só que é um diploma essencial. O que eu aprendi na faculdade, os fundamentos que eu tive na faculdade, eles não diminuíram porque eu não preciso mais apresentar um diploma para me tornar uma profissional. Inclusive, me tornei uma das maiores empreendedoras de comunicação desse país. O produto de tecnologia para jornalismo que eu desenvolvi, que é o IMEX, é um dos produtos mais conhecidos desse país e eu dou graças a isso à faculdade de jornalismo. Agora, o momento em que a gente colocou a discussão do jornalismo, da volta do diploma do jornalismo em pauta, talvez não seja um momento mais apropriado pelos personagens que trouxeram essa pauta. Entretanto, é uma pauta essencial. Quando você vai construir uma casa, não é porque você sabe tudo que você pode, de repente, fazer uma reforma sem o aval de um engenheiro, por exemplo. Responsável técnico, um responsável técnico. E olha que a gente não quer nem dizer que o diploma de jornalismo é um diploma técnico, mas todo produtor de conteúdo tinha que ter um jornalista responsável pela produção de conteúdo dele, para fazer o que a gente chama de custódia do conteúdo. A apuração que ela aconteceu seguindo os preceitos jornalísticos, foi dado direito ao contraditório, o armazenamento das entrevistas foi feito de maneira apropriada, houve uma cópia de conteúdo, houve uma apropriação indevida de informações, houve uma manipulação desses dados. Tudo isso é o que um jornalista é capaz de preservar para quem está lendo, para quem está sendo impactado por aquela informação. E tudo isso caiu um pouco por terra, porque hoje qualquer um pode produzir conteúdo, mas não necessariamente o conteúdo ele é informativo. E isso sim é um tema que a gente deve começar a discutir. Então,
apesar da gente começar a falar sobre diploma de jornalismo por personagens que talvez não tenham tanta credibilidade para discutir a pauta do diploma do jornalismo, é uma pauta essencial. E ela não vem sozinha. Eu acho que, na verdade, a gente está abrindo aí uma caixa de Pandora, porque não adianta você discutir a validação do diploma de jornalista sem discutir, por exemplo, a disciplina de educação midiática dentro das escolas. Ou até dentro de casa, né? Se discutir Mas, isso. principalmente dentro das escolas, porque está atrasado já, isso não é uma disciplina defendida e institucionalizada, por exemplo, pelo MEC. Então vamos sim discutir a representatividade do diploma do jornalista. Ela é essencial, ela é fundamental para a gente começar a discutir uma pauta que nos fóruns de jornalismo se fala muito, que é a questão do financiamento público de imprensa. Algo que existe na Europa, né, por exemplo. Exatamente. Existe muito estudo, fala assim, como que o poder público tem que financiar a imprensa, até onde ele tem que financiar a imprensa, e como que isso pode ser transparente, mas como nós vamos discutir isso se a gente não tem a definição clara de quem é jornalista? Mas não é só por aí, é principalmente, existe a figura do jornalista e a gente tem que instruir e educar toda uma sociedade sobre qual é o papel do jornalista. E Fernanda, para a gente encerrar o nosso programa aqui, que é bate-papo rápido, né, entre um café e outro, a gente conversa. Conta pra gente qual é a novidade, quais são as novidades que a MPJ vai implantar daqui para frente. O que o público vai esperar dessa rede nova que está chegando, a qual o Chuville faz parte? Bom, a ideia do MPJ é ser um elemento de conexão entre outros veículos de comunicação. Então, a gente vai ser muito conhecido entre os jornalistas, mas a comunidade vai cada um conhecer o seu portal de referência, que é o portal da sua cidade. É como se a gente fosse um elo de empoderamento de vários veículos de comunicação. E a gente está muito focado, nesses próximos meses, em fortalecer essa rede. Então, a gente precisa alcançar os nossos 1000 portais de notícia. Então, muito em breve, nos nossos canais de comunicação, portal de notícia, que é mpj.site, vai ter lá instruções de como novos veículos de comunicação podem entrar nessa rede. E dentro da rede a gente está construindo, digamos assim, as nossas bases de representação. Porque a ideia é potencial de tecnologia e crescimento financeiro exponencial para esses veículos serem cada vez mais independentes e poderem dar cada vez mais voz para as suas comunidades. Então a gente tem que trabalhar nessas duas frentes. E pelos próximos meses, o que a turma do MPJ pode esperar é justamente a consolidação desse trabalho que a gente vem fazendo. Fernanda, eu quero te agradecer por você... Eu que agradeço a viagem, peraí. Essa agenda atribulada que esta menina tem, olha, difícil você encontrar um tempo na agenda dela. E tenho parado aí no domingo aí pra gente conversar, bater esse papo aqui em Florianópolis, falar sobre essa rede, falar sobre esse trabalho que vem sendo feito nos bastidores e que acaba aparecendo aí para a comunidade. Obrigado por participar aqui com a gente no Café com Chuville. Muito obrigada a você. Até a próxima. Até a próxima. Gente, obrigado por você ter ficado com a gente até agora conversando. Lembrando que nosso contato está aí para você compartilhar, curtir esse vídeo, se você achar importante, como é importante de fato o jornalismo na vida das pessoas, na vida da comunidade. As nossas redes sociais estão aí na tela também, o QR Code para você receber as notícias direto no seu telefone está aí também na tela. Chuville está em todas as redes, TikTok, Instagram, Facebook e o nosso portal, é claro, filiado à rede Mais pelo Jornalismo. E nos vemos até o próximo Café com Chuville. Tchau, tchau!